seguimento ao nosso estudo a respeito da Igreja Centrada. Estamos entrando na 7ª parte, que vai tratar do ministério integrativo, né? Esse é sobre aquele livro do Timothy Keller que nós estamos estudando. Nós estamos no capítulo 22 essa semana, né? O título que nós temos nesse capítulo é O Equilíbrio das Frentes Ministeriais, né? Antes de estar iniciando, vamos estar orando, né? E também cumprimentamos as pessoas que estão aí assistindo pela internet. Que Deus esteja abençoando a todos. Vamos orar então, vamos colocar na presença de Deus. Senhor nosso Deus e Pai, nós louvamos o Teu nome, bendizemos o Senhor, adoramos o Senhor, somente o Senhor é santo. Sabemos que todas as coisas ocorrem para o bem daqueles que amam ao Senhor. Por isso, Pai, fala conosco nessa noite, através desse estudo, Senhor, que isso possa nos orientar mais e mais a respeito do trabalho no Seu reino. Sim. Esse é o principal objetivo que nós temos, Pai, de sempre estar nos preparando para poder cumprir com o ID, cumprir com as determinações que o Senhor faz para cada um de nós e para a igreja. Amém. Nós oramos assim. Peço também que o Senhor esteja me orientando nessa hora, me usando. Em nome de Jesus é que oramos. Amém e amém. Equilíbrio das frentes ministeriais. Equilíbrio, estava vendo lá o que significa equilíbrio, né? Aparentemente é bem simples de pensar que você sabe o que é equilíbrio, mas quando a gente vai buscar as informações a respeito de equilíbrio, é bem interessante, né? A gente vê equilíbrio assim, é uma condição de um sistema em que as forças que sobre ele atuam se compensam, anulando-se naturalmente. É uma posição estável de um corpo, sem oscilação e sem desvios, né? Então a gente fala em equilíbrio, né? É como se fosse uma balança, você coloca dois pesos da mesma medida, ele fica equilibrado. É fácil entender isso, mas quando você vê que ele é um sistema de forças que se anulam, elas se compensam uma na outra. E é isso que a gente vai falar a respeito desse equilíbrio nas frentes ministeriais da igreja, né? Nós, quem está acompanhando no livro, nós não temos um texto básico, mas eu gosto muito de, às vezes, pegar alguma coisa para a gente ter uma ideia daquilo que nós vamos falar, né? E eu escolhi como texto básico aqui, para falar a respeito desse assunto, o que está em Filipenses 1:27, que diz assim: vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros que estáis firmes em um só espírito, com uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Achei bem interessante esse texto, porque aqui vai falar em termos de comunhão, vai falar em termos de unidade, vai falar em termos de trabalho, de luta, de conjunto, de estar junto, né? Não tendo desvios. E esse basicamente é o nosso assunto dessa noite, né? Quando a gente fala em ministérios, né? Então nós não podemos imaginar que temos ministérios na igreja onde a própria igreja esteja dividida em relação àquilo que se vai fazer, né? Então as coisas têm que se completar dentro da igreja para que as coisas possam acontecer, né? Haver um complemento, né, entre as coisas, né? E vai buscar então esse equilíbrio. Gostaria de iniciar aqui lendo o que está na página 347, ali aquela informação que vai falar sobre quebrando o paradigma liberal e conservador. Então tem um texto aqui no nosso livro, na página 347, você pode acompanhar. E ele diz: muitas pessoas têm o ímpeto de situar cada igreja em algum ponto do aspecto ideológico que vai de liberal de esquerda a conservador de direita. Mas o Evangelho torna impossível categorizar a igreja dessa maneira,
porque promove mudanças profundas e poderosas que convertem as pessoas de seus pecados e também opera mudanças sociais igualmente profundas e poderosas. O Evangelho desafia os valores do nosso coração, egoísmo e idolatria, e os do mundo, poder, posição, reconhecimento e riquezas. O padrão do Evangelho é triunfo por meio da fraqueza, riqueza por meio de pobreza, poder por meio de serviço. Entender isso muda nossa atitude em relação ao pobre, em relação à nossa própria posição, em relação à nossa riqueza e profissão. Em vez de ressaltar principalmente o evangelismo, como as igrejas conservadoras fazem, ou principalmente a justiça social, como as igrejas liberais o fazem, intencionalmente estabelecemos as duas coisas como importantes, usando uma abordagem holística que conecta os membros da nossa igreja à cidade por intermédio tanto da proclamação do Evangelho quanto dos ministérios de justiça e de misericórdia. Uma igreja centrada no Evangelho deve aliar as paixões, que não são comumente vistas em conjunto na mesma igreja. Eu achei muito interessante essa questão, né? E quando a gente fala em unir essas coisas, você já está aqui, fala que é impossível agir daquela forma, ser liberal, conservador ou ser de direita ou esquerda, quando você fala que isso é impossível fazer, porque tem que haver uma união, e você unindo as coisas não existe divergência, não pode existir divergência na pregação do Evangelho, né? Então achei muito interessante isso aqui, né? Aonde se busca as riquezas, o que se deve fazer, o que se deve proclamar, como proclamar e por que proclamar. Isso é muito, muito importante, eu achei bem legal esse texto, por isso eu quis reforçar ele com os irmãos, né? Então, prosseguindo, a gente vai ver nesse estudo que o ministério da igreja centrada tem que ser integrativo, né? Já é inclusive o título dessa parte que nós vamos começar a estudar hoje, que é o ministério integrativo. Então, a igreja centrada, na igreja centrada, esse ministério tem que ser integrativo, né? As igrejas que são impulsionadas pela visão teológica da igreja centrada buscarão um ministério integrativo e equilibrado. Os ministérios devem ser interdependentes e bíblicos. Não existem ministérios mais importantes ou menos importantes na igreja. Evangelismo está acima do discipulado. O ensino para todos. O ensino é para todos e não apenas para cumprir necessidades individuais de pessoas. E por último, o ensino deve visar a comunidade, preparando os membros para, além da conversão pessoal, buscar a justiça social e a renovação cultural na cidade. Então, a gente observa aqui que os ministérios, eles não são independentes, né? São participativos. Um participa no outro, um depende de uma situação de um para completar o outro. Na realidade, eles devem se completar, né? Nem sempre as igrejas desenvolvem todas as frentes ministeriais de forma equilibrada. Algumas dão ênfase ao evangelismo e à plantação de igrejas. Outras enfatizam os relacionamentos e a vida comunitária. Outras ainda se envolvem com pobres e a justiça social, e etc, né? Então, nem todas as igrejas têm essa forma equilibrada de você trabalhar todos os ministérios. Ou você dá mais ênfase a um, ou mais ênfase a outro, né? Mas não existe talvez um equilíbrio. E é esse equilíbrio que a gente vai estar tratando em função de buscar que a igreja trabalhe os ministérios de forma equilibrada. Raramente essas frentes ministeriais estão reunidas. Seus líderes ministeriais mostram-se independentes, dando maior importância ao seu próprio ministério. Quer dizer, não preciso dos outros. Tipo, eu resolvendo a minha questão aqui dentro da igreja, aquilo que eu gosto, aquilo que eu planejo, tá? E faço. Talvez eu estou contente com isso, mas não deve ser dessa forma. Nós devemos nos alegrar com tudo, a igreja como um todo, né? Toda a igreja está caminhando bem?
Todos os ministérios estão caminhando satisfatoriamente? Né? Essa deve ser então uma preocupação de todos. A natureza do Evangelho requer engajamento em todas as frentes ministeriais, requer compromisso com o todo, pois qualquer um dos ministérios de uma igreja somente será bem sucedido quando todos acontecerem ao mesmo tempo. Ou seja, o sucesso de uma frente ministerial depende do sucesso das outras frentes ministeriais. Está vendo? Porque não podemos ser diferentes, olhar somente para mim, olhar somente para aquilo que eu gosto, ou fazer somente aquilo que eu gosto. Não, nós temos que trabalhar os ministérios da igreja como todo. Se todos acontecerem ao mesmo tempo, todos eles tiverem sucesso, então o sucesso da igreja é garantido, né? Vai ser garantido em cima daquilo que nós devemos fazer conforme somos orientados pela palavra. O sucesso dessas frentes ministeriais, voltadas tanto para dentro da igreja, como também para fora, ou seja, para a sociedade e para a cidade como um todo, farão com que as cidades sejam influenciadas por Cristo de modo abrangente, né? Em outras palavras, se nós temos divisão entre nós, como é que nós vamos poder passar uma coisa para fora? Né? Quanto mais fortalecido, né, nós formos, quanto mais nós estivermos cumprindo com os nossos ministérios, mais influência a igreja vai trazer para as pessoas de fora. As pessoas vão, quero ser ali, como aquela igreja, fui lá, foi bom, né? Então, foi bem, quando eu fui lá foi tudo bem certo, né? O ministério de recepção fez uma boa acolhida, né? A pregação foi ótima, né? O louvor foi, né, maravilhoso. Então tudo isso vai criando uma expectativa e vai influenciando as pessoas a quererem participar disso, né? Se você não tem uma organização, se as coisas não acontecem de forma organizada, certamente nós não causaremos influência nenhuma, né? Causaremos talvez na realidade as pessoas podem vir e se desgostar e não gostar, como foi comentado, não sei se foi na aula passada, ou se alguém lembrar me ajuda, ou em outras atrás, de que alguém tenha vindo na igreja e quando foi embora falou, não volto mais nessa igreja, né? Porque alguma coisa talvez tenha desgostado da pessoa. Então nós temos que estar nos preocupando. Todos os ministérios têm que falar dentro da mesma linguagem, né? Trabalhar para o todo, né? Até aqui, vou fazer algum comentário. E quando a gente talvez trabalhe um pouco resumindo, a gente possa esquecer alguma coisa. Então, se tiver alguma coisa, o pastor que queira comentar. Interessante pensar nessa questão, né, Toninho, que realmente há um perigo da gente se especializar em alguma área, dedicar bastante naquela área, e aí achar que as outras áreas não são tão importantes. E aí isso que o autor procura mostrar que, na verdade, tudo aquilo que Jesus mandou, que ele deixou para a igreja fazer, deve ser feito. Tudo aquilo que ele fez, né? Jesus teve um ministério integral, né? Uma missão integral mesmo, de salvação, cura, ensino, cuidado com as pessoas, exortação. Então, havia um alcance realmente para o ser humano como um todo. Sim. E nós também hoje precisamos, né, tentar nisso, né? E pensar que se todos os ministérios estiverem em atuação, haverá oportunidade para todos os membros se envolverem naquilo que eles são. Alguns gostam de artes, por exemplo, vão ter espaço para desempenhar o seu talento artístico. Outros já gostam da área de ensino, vai se envolver na área do ensino. E assim a igreja vai ter acolhimento com as pessoas que chegam e alcançando também as pessoas de fora. Exatamente, isso é uma coisa interessante, pastor, e também importante, porque às vezes a gente tem assim, dentro das igrejas, alguma coisa que já vem de tempo, que ela vem já programada, Ministério X, Ministério Y e tal, e de repente chega alguém com uma ideia diferente, um trabalho novo que ele quer pôr, então não pode ser tolhido isso, não pode ser, então tem que ser tentado trabalhar de forma que a pessoa possa trabalhar dentro daquilo que ele gosta, mas também
que aquilo que ele vai fazer não pode refletir somente para ele, mas tem que refletir para todo mundo que está à volta. Porque se eu tiver um ministério que só vai fazer diferença para mim, isso não tem interesse, não, né? Isso tem que ser para quem está à volta, à nossa volta, e para quem está chegando, né? Tem que ser algo que, vamos dizer assim, que salta os olhos, né? Que seja gostoso. Eu acho que quando todo mundo, as pessoas estão assim, focadas nesse trabalho, você vai trabalhar com alegria, porque você começa a ver resultados, né? O que mais nos leva a trabalhar, dentro da minha visão, a trabalhar e se esforçar, é resultado, né? Quando não existe resultado, a gente começa a desanimar, né? A coisa começa a ficar arrastada, né? Exatamente. Não é verdade? Então, quando a gente começa a ver resultado, e o resultado nós só vai acontecer se nós nos abraçarmos, se nós formos juntos, né? Então tem o pessoal do evangelismo, mas vai ser 2, 3 pessoas sozinhas. Não, a igreja tem que abraçar o evangelismo, né? É discipulado, a igreja vai abraçar o discipulado, né? É pregar a palavra, vamos abraçar, é célula, vamos trabalhar com célula, e assim por diante, né? Nós temos que estar pensando nisso. Mas é muito interessante essa questão que o senhor colocou, de que o trabalho deve ser completo, como Jesus fez mesmo, né? Pregou, ensinou, curou, salvou, né? Então, não faltou nada, e para nós também não deve faltar, né? Mais alguma coisa? Não? O segundo, ou seja, o primeiro tópico aqui, né, tirando o título lá, o primeiro tópico desse estudo é equilibrando as metáforas bíblicas da igreja, né? O autor aqui fala a respeito de um teólogo e educador, né, também pastor, Edmund Clooney, deve ser assim que lê, né? Não tenho bem certeza, mas é isso aí. Ele revela que a Bíblia usa dezenas de metáforas quando se refere à igreja, né? Então na Bíblia a gente vê que a igreja ela é chamada de geração eleita, né? De nação santa, de sacerdócio real, templo santo, né? Entre outras, tem várias maneiras, né? Nós fazemos parte da igreja de Cristo. Por que nós fazemos parte da igreja de Cristo? Porque nós somos transformados pelo nosso encontro com Cristo. Nós fazemos parte dessa igreja, por quê? Porque nós somos mudados, somos transformados por Cristo. Então, essa característica que nós adquirimos em Cristo, então nos torna muito parecidos uns com os outros, né? Dentro da igreja, né? Nós temos a mesma característica, a característica de Cristo que tem que estar em nós, né? Nesse caso nós comungamos os mesmos ideais, né? E comungamos o que também? A salvação em Cristo Jesus. Todos nós somos salvos em Cristo, né? Então, na igreja a gente costuma dizer, a gente às vezes tem mais convívio, né? E tem mais, como posso dizer, somos mais próximos dos irmãos da fé do que às vezes dos nossos próprios pessoas, nossos descendentes, nossos irmãos, nossos parentes, né? Por quê? Porque nós temos um convívio com a igreja direto, né? Então esse convívio nos torna bastante parecidos uns com os outros, a forma de nós pensarmos, a forma de nós agir, né? Então, se existem muitas divisões, se existem divisões na igreja, a coisa começa a se arrastar. Então, nós temos que ser parecidos, ter pensamentos ideais iguais, pensamentos iguais, né? Então, isso é muito interessante. Por que isso acontece? Porque nós somos alcançados por Cristo Jesus. E da mesma maneira que eu fui alcançado, o pastor foi, outras pessoas foram, é assim que as coisas acontecem. Jesus nos alcançou, Jesus nos salvou. Ele não trouxe uma pregação. A Bíblia não faz uma pregação para uma pessoa de uma forma, outra pessoa de outra forma. Eu sempre costumo dizer que a Bíblia é uma verdade única. Ela é uma verdade única, não tem como você desviar aquilo que está na Bíblia, né? Nós temos que seguir exatamente aquilo que a palavra nos diz, nos mostra, né? E dessa forma não tem como eu caminhar diferente do meu irmão. Nós temos que caminhar junto, né? E logicamente que vamos ter alguns não pensamentos
divergências da palavra, mas alguns pensamentos onde eu possa desejar trabalhar de uma maneira e o outro trabalhar de outra, porque nós não vamos fazer, quando a gente fala de ser iguais, é em termos de pensamento, de valores, né? Mas a gente vai ter situações, a própria palavra diz, a gente vai falar mais para frente também, em relação aos dons, nem todos têm os mesmos dons, né? Mas a união disso tudo é que faz a igreja caminhar em comum, né? É uma comunidade, né? A igreja também ela é retratada como família, como corpo de Cristo, como noiva de Cristo, como lavoura de Deus, né? Ramos de uma videira e assim por diante. Como igreja de Cristo, somos chamados a anunciar a grandeza de Deus ao mundo à nossa volta. Entretanto, com muita propriedade, Cury adverte contra a ênfase excessiva em qualquer dessas metáforas, que são apenas algumas das 80 e tantas usadas pela Bíblia em relação à igreja. Todas elas devem orientar nossa vida como igreja, e isso é um grande desafio, pois nossa tendência é priorizar algumas dessas metáforas e negligenciar outras. É aquilo de eu achar que aquilo que eu faço é o mais importante, o do outro não tem importância, né? Entendeu? Então, e a gente pode ter essa tendência, porque quando a gente põe os olhos em determinada coisa, a gente quer que aquilo aconteça daquela forma e vai trabalhar em cima disso. E às vezes as outras coisas que estão acontecendo à sua volta, você não está dando muita bola. Por quê? Porque você está focado somente naquilo. E na igreja nós temos que estar focado, como já dissemos, no todo, no geral, né? Em seu livro Modelo da Igreja, o jesuíta e cardeal católico Avery Dulles mostra que várias metáforas bíblicas acabaram dominando o pensamento dos cristãos e afastando outras. Dulles relaciona 5 modelos de igreja onde isso acontece, né? Essa questão de você priorizar determinada coisa e se afastar de outras, né? Aqui nós vamos ver na página, você pode acompanhar na página 348, tá? Esses 5 modelos de igreja. O primeiro modelo, a igreja como instituição realça a doutrina, a teologia e a autoridade ministerial ordenada. Segundo modelo, a igreja como comunhão mística aponta para a igreja como comunidade e comunhão de caráter orgânico. A terceira, a igreja como sacramento destaca o culto coletivo. O quarto modelo, a igreja como arauto realiza acima de tudo o mais, o evangelismo e a pregação. E a igreja como serva é uma comunidade radical comprometida com a justiça social. Dá para notar que cada modelo dá ênfase a uma determinada coisa. Por isso são 5 modelos diferentes. São modelos diferentes por quê? Porque elas dão ênfase separada. Uma à pregação, ao evangelismo, outra à justiça social, né? Outra ao culto coletivo e vai por aí afora, né? Então, ele então destaca esses 5 modelos de igreja, né? Algumas igrejas serão mais bem sucedidas no evangelismo, outras no ensino, outras na adoração, ou no discipulado, ou ainda no serviço aos necessitados. 1 Coríntios 12 esclarece que nenhum cristão em particular possui todos os dons, aquilo que nós estávamos falando agora há pouco. Nenhum em particular tem todos os dons, né? Se uma pessoa tem todos os dons, vamos usar essa pessoa para resolver todos os nossos problemas. Mas não é assim, né? Por isso nós precisamos uns dos outros. Um tem o dom de curar, outro tem o dom de orar, outro tem o dom de discipular, outro tem o dom. E é assim que vamos trabalhando, né? Não somos melhores como igreja, temos que reconhecer que somos uma parte do corpo inteiro de Cristo na cidade, na região ou no país. Nós não somos a melhor igreja,
Nós não somos o todo aqui na nossa cidade. Tá? Existem outras situações. Nós temos uma característica que é interessante e que a gente vai passar, mas tem outra igreja que vai fazer a parte dela, e assim também se nós tratarmos do nosso ministério. Eu não sou o único, existem tantos outros, né? Então nós temos que reconhecer isso, que como igreja nós somos parte de um corpo na cidade, na região em que nós estamos e no nosso país, né? Então aí a gente fecharia essa questão do equilíbrio nessas metáforas. Uma igreja, da igreja sendo assim, ou sendo dessa forma, pode ser chamada da maneira que for a igreja. Entretanto, a visão da igreja, né, ela tem que juntar todas essas coisas, né, e saber que nós fazemos parte de um corpo. E se eu não funcionar, eu vou atrapalhar o funcionamento do todo. Né? É dessa maneira que nós temos que pensar, né? Então fechamos esse tópico, né? Equilibrando as metáforas bíblicas da igreja. Isso deve ser trabalhado também de forma equilibrada, né? Aí, o pastor quer fazer algum comentário? Sim. Interessante, Toninho, que isso faz pensar, né? Olhando para essa questão de ver que não somos completos, mas que Deus quer que todas as figuras estejam presentes na igreja. A gente pensa o seguinte: é papel da liderança, pastor, liderança, no nosso caso, conselho da igreja, presbíteros, diáconos, líderes de ministério, nós estamos observando o que nós temos já, ministérios que estão funcionando bem, áreas que estão sendo bem realizadas, continuar investindo nelas e procurar treinar ou capacitar pessoas para as demais áreas, de modo que a igreja vai abrangendo, aumentando a abrangência do seu ministério. E ao mesmo tempo, quando fala que nenhuma igreja vai conseguir ser tudo, isso mostra que nós também precisamos das demais igrejas da cidade. Temos que lembrar que nós somos uma igreja, uma das igrejas de Cristo da cidade. E é interessante caminhar, é difícil para a gente, nós não temos ainda esse costume tão intenso de parcerias ministeriais, né, na mesma cidade, com outras denominações, nem talvez com a nossa própria denominação no campo, na área regional. Mas é uma área que precisa também crescer, né? Abrir a mente para pensar se nós podemos estar nos relacionando, conversando, nos encontrando, ouvindo as experiências e orando uns pelos outros. Mas uma grande, se a gente tem procurado fazer isso na igreja aqui, saber disso, orar pelas demais igrejas, para que Deus abençoe todo mundo, todas as igrejas tendo essa compreensão de que não somos únicos, como você mesmo já tinha falado. É muito interessante, né? E saber que Deus é tão grande. Nós somos abençoados, mas Ele também usa outras igrejas que também são abençoadas. Com certeza. Essa questão, pastor, a gente, na realidade, não digo assim da nossa igreja, mas em geral as igrejas, às vezes são falhas. E hoje a gente já vê aqui um progresso nessa área. Exato. Mas antigamente, eu não sou tão assim, antigo como crente, vamos dizer, por assim dizer, mas a gente vê que houve assim, que antigamente as coisas eram mais difíceis ainda, né? Cada denominação, dentro da sua denominação, a sua forma de ser, a sua forma de agir, não deixar penetração, não havia intercâmbio nem nada. Hoje nós vemos igrejas com intercâmbio, a igreja aqui que vai se encontrar com uma outra igreja, batista, ou independente, ou IPI e tal. A gente faz às vezes esse intercâmbio, principalmente às vezes os jovens fazem muito desses intercâmbios, e isso é muito interessante. Uma coisa que eu acho legal que existe aqui em Rolândia, pastora, é a questão do conselho de pastores. Exato. Eu acho muito legal isso. Existir essa união entre os pastores, que nessas reuniões, vocês, eu tenho certeza, são discutidos vários problemas, e às vezes uma coisa que está acontecendo numa igreja, né, pode ajudar a resolver o problema da minha. É verdade. Né? E não só falar em problemas, mas às vezes de campanhas, de coisas que são feitas, né, formas de pregação, né, trabalhos que são realizados, que também abrem a nossa visão da igreja para aquele tipo de trabalho também. Eu acho muito interessante isso. O Conselho de Pastores em Rolândia é algo que eu acho muito bacana, sabe?
Isso mostra essa união da igreja. Se ela não existe no todo ainda, mas é um grande passo para isso, né? Pena que a gente sabe que tem algumas igrejas que não fazem parte, né? Mas quem sabe no futuro, né? Isso pode ser assim, de forma integral, né? Porque na realidade nós pertencemos a essa denominação, gostamos da nossa doutrina, da nossa forma de viver, né? Mas a igreja não é dos presbiterianos, né? A igreja não é dos assembleianos, a igreja não é, né, batista, a igreja é de Cristo, a igreja é de Deus. Deus instituiu a igreja, a sua igreja, né? Então por isso tem que, essas arestas, elas devem ser realmente paradas, podadas, para que o trabalho do ID seja feito de forma abrangente, né? Porque eu achei muito legal o senhor fazer esse comentário, né? Porque é uma realidade isso, né? Nós não somos únicos, nós não somos os melhores, né? Achar que, como se a gente ouve dizer, só nós somos os salvos, vocês não são salvos. Não, né? A igreja X não tem Espírito Santo, meu Deus, o Espírito Santo é Deus quem nos deu, né? Vou subir, mas vou deixar outro Consolador, o Espírito Santo. Isso é para todos aqueles que seguem a palavra, que foram transformados pelo poder de Cristo, pela salvação que existe em Cristo Jesus. Todos têm o Espírito Santo, né? Então não dá para você ficar dizendo que é isso, igreja X, igreja Y, é melhor, é pior. Não. Nós fazemos parte da igreja de Cristo. E assim nós devemos tentar por essa roupagem nós e trabalhar de forma coesa, junto, né? Se ajudando uns aos outros. Muito legal essa colocação, né? Vamos prosseguir então e vamos falar do segundo tópico agora na nossa lição. Acho que é o segundo tópico da nossa lição, que vai falar sobre as 4 frentes ministeriais. Está um pouco resumido aí no livro, mas acho que vai dar para compreender bem. Apesar de não ser uma tarefa fácil, já vimos, né? Já falamos a respeito disso, é muito fácil essa união. Nenhuma das metáforas para a igreja pode ser desconsiderada. Todas são bíblicas. Olha que interessante isso. Todas são bíblicas. A igreja deve se empenhar por complementar seus ministérios mais fortes, realizando todas as formas de ministério tão bem quanto possível e de modo integrativo. Está aqui novamente a questão da integração. Não sou só, não vivo só. A igreja, ela é integrada. Nós estamos vivendo um ministério integrado, né? Reconhecendo seus pontos fortes e fazendo bom uso deles, porém sem desistir de fortalecer as áreas mais fracas. Vai mais ou menos dar dentro daquilo que o senhor estava comentando, pastor, a respeito da gente fazer um acompanhamento de como andam os ministérios, aqueles que estão ali produzindo a 30, a 60, a 100, beleza, né? Mas aqueles que não estão conseguindo caminhar, ser então reforçado o ensino, buscar o que não está acontecendo, para que eles também possam vir a frutificar e a produzir, né? Então não podemos desistir, não, isso aqui não dá certo. Tentamos fazer isso aqui, não dá certo, isso aqui não, vamos tentar fazer outra coisa, né? Quando você começa a abandonar projetos, você não acaba não fazendo nada. Deu dificuldade que você para, deu dificuldade ali que você para. Não, né? Eu acho que a gente tem que procurar ver o porquê que as coisas não estão acontecendo e fortalecer. Eu achei bem bacana esse negócio aqui, a questão de você fortalecer as áreas fracas. Não ficar somente municiando mais e mais, para não deixar o fogo apagar daquilo que está forte, mas tentar reacender o fogo que está fraco, né? Essa seria mais ou menos uma experiência legal, tipo assim, um exemplo legal de se pensar, né? Então, então aqui está tudo, o fogo aqui está forte, está todo mundo em volta da fogueira, beleza? Daquele foguinho, ninguém vai para lá. Não, então nós temos que procurar fortalecer também aquele lá, porque aquilo vai ser útil para nós aqui. Nós temos que ver isso como todas as áreas da igreja, elas são úteis.
Se foram criadas é porque elas têm uma utilidade e nós temos que então trabalhar todas elas de forma coesa, e aquelas que não estão acontecendo ainda contento, nós temos que reforçar para que elas também possam alavancar e crescer e fluir, né? Exato. Interessante essa questão também. O autor nos fala da sua preferência pelas variadas frentes ministeriais e apresenta 4 frentes de ministério, tá? Isso na página 349 poderemos acompanhar essas 4 frentes de ministério. O ministério por pessoas, de pôr as pessoas em contato com Deus, tá? Esse é o ministério, de pôr as pessoas em contato com Deus, por meio do evangelismo e do culto. Esse é um dos ministérios, né? Uma das frentes ministeriais. Segunda frente ministerial, pôr as pessoas em contato entre si, né? Em contato entre si, por meio da comunidade e do discipulado, tá? A terceira frente ministerial, pôr as pessoas em contato com a cidade, por meio da justiça e da misericórdia. E a quarta frente ministerial, pôr as pessoas em contato com a fé, não, com a cultura. Com a cultura, por meio da integração da fé com o trabalho. Então são 4 frentes ministeriais, né, da qual o autor está dizendo que ele prefere trabalhar com essa variação de ministério, né? Então nem somente uma coisa, não somente outra, mas como? Por meio do evangelismo do culto, por meio da comunidade do discipulado, por meio da justiça e da misericórdia e também por meio da integração da fé com o trabalho, né? São os 4 frentes. Poucas igrejas se envolvem em todas essas frentes com foco e atenção totalmente equilibrados, né? Talvez um é mais forte, a pregação mais forte, o discipulado mais fraco, né? Às vezes a questão da misericórdia, de você, da ajuda, né? É forte, outra coisa não, né? Então nem todos eles são bem equilibrados. Entretanto, o engajamento nas 4 frentes é chamado, quando uma igreja é engajada nessas 4 frentes de trabalho e ela é coesa e ela é tipo assim, como que pode ser? Fugiu agora. Mas você tem foco e dá atenção para todas elas da mesma maneira, tá? Isso então é o que chamamos de ministério integrativo. Todas as frentes ministeriais funcionando, né, de forma forte ali, firme, sempre firme, né? Então elas funcionam de maneira igual, você trabalha com todas elas, aquilo que nós falamos, enfraqueceu aqui, vamos lá e tal, né? É a mesma coisa que você me surgiu agora isso, né? Quando eu acho que a maioria das pessoas que foram em circo já viu aqueles caras que ele equilibra a prata, né? Ele começa a equilibrar aqui, deixa o outro tá caindo, ele corre para cá, né? Para deixar todos eles, né? Para que nenhum caia. E talvez seja esse papel, nós da liderança na igreja, pastor, é aquilo que o senhor falou, exato, dos pastores, dos líderes, de estar sempre ligados nisso aí, focando e prestando atenção nessas coisas, né? Para que as coisas possam virem a acontecer, né? Então, quando isso acontece de maneira satisfatória, é o que chamamos de ministério integrativo. Os ministérios estão sempre focados uns no outro e se ajudando um ao outro. Edmund Clooney diz que são 3 os objetivos do ministério bíblico. 3 objetivos do ministério bíblico. Somos chamados a ministrar e a servir a Deus por meio da adoração. É um ministério, é um dos objetivos, tá? O segundo, devemos ministrar e servir uns aos outros por meio do cuidado cristão. E o terceiro, devemos ministrar e servir ao mundo por meio do testemunho, né? Então veja bem, então nós vamos ministrar através do quê? Por meio da adoração, servir a Deus. Por meio do cuidado cristão, servir uns aos outros. E por meio do testemunho, ao mundo. Aquelas pessoas que vão enxergar, vai ver como é a minha vida, para saber se ele vai querer se espelhar em mim ou não. Muito interessante que
o apóstolo Paulo diz: serem meus imitadores, porque eu sou de Cristo, né? Então, ele dá um bom testemunho, então você deve imitar o que está fazendo, né? Então essa é a questão. E eu não tinha falado dos textos, mas depois pode ser lido lá em casa. A adoração, 1 Pedro, primeira de Pedro 2,9. Cuidado cristão, Efésios 4, de 12 a 26. E também o testemunho está em Mateus 28, de 18 a 20. Esse texto bastante conhecido, né? Que é ir fazer discípulos, todas as nações, batizando, né? Então, existe objetivo para a igreja. A igreja não existe simplesmente pelo fato de existir. Ela tem um objetivo. Então, Edmund Clune está colocando, pelo menos, que existem esses 3 objetivos, né, para o ministério bíblico, né? Não é que as coisas acontecem só porque vamos fazer isso. Não. Existe uma forma, existe o porquê das coisas. O porquê que eu faço isso, né? O porquê que eu faço aquilo, né? Por que eu devo servir os irmãos? Por que eu devo servir a Deus, né? Por que eu devo servir o mundo, né? Então, existe objetivo para isso. Existimos como igreja para declararmos e revelarmos a glória e a bondade de Deus de diversas maneiras a diferentes grupos de pessoas. Por que nós existimos? Porque nós devemos declarar e revelar a glória e a bondade de Deus de diversas maneiras a diferentes grupos de pessoas. É interessante essa questão. Na nossa vida nós temos que procurar sempre saber o porquê existe. Por que Deus me chamou e me colocou nessa igreja? Será que Ele me chamou só para me vir aqui, sentar aqui nesse banco, né, 1h30 no domingo para ouvir a palavra e ir embora só para isso? Sem nenhum ministério? Não é para isso. Aquilo que para mim serve de aprendizado, eu não tenho que guardar ali dentro de uma caixinha fechada só para mim ir lá buscar quando eu estou precisando ou necessitando. Aquilo que me é ensinado através da palavra é para que eu também possa servir de ensino, para que as pessoas possam também obter as coisas maravilhosas que Deus já fez na minha vida. E aí entra então o quê? A questão do testemunho. É o meu testemunho de vida. Eu não sei pregar, mas o teu testemunho de vida já vai falar para você. Então, nós, mais uma vez, existimos como igreja para declararmos e revelarmos a glória e a bondade de Deus de diversas maneiras a diferentes grupos de pessoas. As pessoas podem ser diferentes, podem ter pensamentos diferentes, mas eu não posso deixar de revelar a glória de Deus e a bondade de Deus às pessoas. Para isso nós existimos aqui nesse lugar, né? Achei muito interessante também essa colocação. E vamos então passando para o nosso último tópico, né? Que é as esferas e os papéis da igreja. Até aqui, mais algum comentário a respeito dessa questão das frentes ministeriais? Interessante, também, se nosso propósito fosse somente nós, eu ser salvo somente para a minha vida, então eu poderia ser salvo, ser levado para a glória de maneira imediata. Mas por que nós permanecemos aqui? Porque Deus tem um plano de nós nos usarmos para servir o próximo. Exatamente. Como foi falado, né? Vários grupos de pessoas, interagirmos, tornarmos conhecidos o nome de Jesus. E a igreja então tem essa questão de nos relacionamos uns com os outros, nos fortalecemos na convivência, na comunhão que temos na igreja, na edificação, estamos juntos ouvindo a palavra, sendo orientados. Mas temos que sair daqui olhando para fora para alcançar vidas e cada vez mais com o coração pronto a servir, a nos doar, nos entregar. Então, com isso a gente percebe que não há lugar para o individualismo, para o egoísmo, para o egocentrismo, né? Mas há um
A igreja é realmente chamada para fora. Para fora. É o significado da eclesia, né? Sim. Somos chamados para fora. Para fora. Então chamados por Deus para olharmos para fora, para alcançarmos pessoas para o Senhor. Porque na realidade a gente vê assim, só olhar para dentro, é gostoso quando nós estamos com um grupo assim, bem coeso, trabalhando, com louvor gostoso, é muito maravilhoso. Tem hora que você chega, você está na igreja aqui, dá vontade de ficar cantando, né? Exatamente. Tem hora que é gostoso assim, né? Entendeu? Mas não é só para isso, né? Não é só para isso que nós somos chamados, quer dizer, nós nem fomos chamados para isso. Isso é a questão do culto, ou a questão do estudo. O estudo é para o nosso crescimento. Exato. E o culto é para Deus. Nós estamos glorificando o nosso Pai que está no céu, né? Por isso nós estamos cultuando. Não é para cultuar nenhum objeto ou para cultuar pessoas. Não, nós vamos para cultuar o Pai, né? A Deus, né? Que é a nossa resposta em adoração àquele que nos conduziu à vida eterna, né? Mas isso, como o senhor falou, não pode ser ali somente guardado para mim. Porque se for, quem o senhor estava comentando, se for só a questão de eu ser salvo, então tá bom. O que eu tenho que fazer para ser salvo? É isso, assisto, está aqui, tal, tranquilo, eu vou esperar o meu momento em que vou encontrar com Jesus, né? No último dia, né? Mas não é isso. Outras pessoas precisam de também estar nesse último dia para serem chamados e levados à vida eterna, né? E, né, ao chamado, né, do rei lá, né, que vai falar para aqueles que estão vinde, benditos do Senhor, né? Então, essas pessoas só poderão ouvir esse chamado se a palavra chegar até eles, né? Que foi o que aconteceu com a gente, que foi o que aconteceu comigo e aconteceu com muitas outras pessoas. Eu parece que nós congregamos hoje. Muitos, às vezes, não estavam ligados a nada, outros ligados talvez a outras religiões, mas sem entender exatamente qual foi o sacrifício de Cristo, a entrega de Cristo por nós, né? Agora, isso não pode ser ficado só para nós, tem que ser levado, né? Então, esse é o nosso papel, né? É de alcançar, não é que nós vamos alcançar, Cristo vai alcançar as pessoas através do nosso testemunho, através da nosa pregação, através da palavra que nós vamos levar às pessoas. E as pessoas são diferentes, e nós temos que saber como abordar cada tipo de pessoa para que ela possa vir a desfrutar da vida eterna. Isso é muito interessante, né? O último tópico, então, vai falar sobre as esferas e os papéis da igreja. Nesse último ponto aqui, o autor lembra da distinção feita pelo teólogo. Ele é teólogo, político, jornalista e tantas coisas a mais. É um holandês chamado Abraham Kuyper. Ele faz então essa distinção entre as esferas da igreja institucional e da igreja orgânica. Para entender, diz aqui: a igreja institucional é a igreja local sob o cuidado do pastor e dos seus líderes, né? Que até o senhor já comentou aqui, né? O pastor e os líderes têm que estar sempre acompanhando. Então, essa é a igreja institucional. E a igreja orgânica são cristãos unidos em associações, organizações formais e informais, ou cristãos trabalhando como individuais, suas individuais. Talvez nesse trabalho individual até que ocorreu a questão dos missionários. Esses trabalham, né, de forma individual. Às vezes ele nem tem estar vinculado, né? Às vezes está assim, a uma igreja ou a uma agência missionária, mas ele está lá no campo trabalhando com pessoas individualmente, né? Exato. Agora, o interessante é o seguinte: quer seja institucional ou orgânica, a igreja ela deve enganjar as 4 frentes ministeriais, né? Ali que nós temos, seja de forma direta ou indireta, né? Então, a igreja, mesmo ela sendo a igreja institucional ou a igreja orgânica, ela tem que trabalhar dentro dessas frentes ministeriais, né? As quais nós vimos lá. Quais eram? Pôr as pessoas em contato com Deus, pôr as pessoas em contato entre si, pôr as pessoas em contato com a cidade e as pessoas em contato com a cultura. E aí vem os meios como nós fazemos isso: pelo evangelismo culto, por meio da comunidade de discipulado, né, pela justiça e misericórdia e por meio da integração da fé no trabalho. A igreja, então a igreja, seja ela reconhecida como institucional, ou seja ela
como a igreja orgânica, ela precisa estar engajada nessas frentes ministeriais, né? Talvez de uma forma direta ou de forma indireta, talvez totalmente de uma forma, né, ligada a um ponto, né, a um ministério, não tanto ligada a outros, mas ela tem todas essas coisas diante de si e naquilo que ela vai fazer, né? Então, se a gente for pegar lá daquelas frentes ministeriais, as duas primeiras frentes ministeriais, né, o trabalho é mais ligado à igreja institucional, né? O que fala lá? Evangelismo e culto e discipulado e comunidade. Então, isso está mais ligado à igreja institucional, certo? Nessas duas primeiras. Então, são os pastores e os líderes, né, e os cristãos da igreja que vão estar desenvolvendo esse trabalho, tá? Não que aqueles que trabalham de forma individual, ou que têm trabalho com associações e organizações, não façam isso, também faz. Mas a ênfase maior vai estar na igreja institucional, né? Porque vai exatamente fechar naquilo que a igreja está sendo chamada. Que é para quê? Para discipular, para pregar, né? Então, ela vai estar bem ligada a isso, né? A igreja local, não, peraí, eu parei onde? De forma direta. Nas duas primeiras frentes, então, está a igreja institucional, pastores dizem. A tarefa principal é ministrar a palavra e os sacramentos, a igreja local. A igreja local é o agente insubstituível dessa obra do mundo. A igreja local tem, tipo assim, ela tem um objetivo muito grande, né? Você vê que é insubstituível essa questão de você evangelizar, pregar, né, e discipular as pessoas. E isso vai estar aqui conosco. Você aprende, você aprende os ensinos que você tem e você vai levar para fora. E quem vai fazer esse papel é a igreja. Ninguém vai, ela é insubstituível. A igreja, é esse o papel da igreja. O nosso papel é de pregar, né, ir fazer discípulos, de ensinar, ensinando, batizando, né? Esse é o papel da igreja, nesses dois primeiros frentes ministeriais. Na terceira frente a gente já vai encontrar aqui uma sobreposição entre as duas igrejas, tanto a institucional quanto a orgânica. A igreja local, através do ministério diaconal, atende as pessoas de dentro e da comunidade ao redor, né? É um modelo que nós temos aqui, né? Nós temos também a nossa junta diaconal, né? E a junta diaconal, ela atende exatamente os nossos membros e muitas vezes atendemos também comunidades de fora, pessoas necessitadas, né? Que também são atendidas pelos nossos diáconos, né? Enquanto que a igreja orgânica, que seriam aqueles cristãos que trabalham individualmente, vai lidar de uma maneira mais sistemática com questões da pobreza e carências sociais. Aí mais envolvido em programas maiores, campanhas maiores, né? Como por exemplo, nós estamos hoje participando dessa campanha aí, né, do alimento, né? Então as igrejas estão participando, né? Todas elas, né? Então não tem, algumas igrejas talvez pode até ter criado um organismo para fazer isso. Em outras igrejas, a própria diaconia tem feito. Em outras igrejas também as pessoas individualmente mesmo, trabalhando, se colocando à disposição. Não, eu vou buscar, eu vou comprar, eu vou ajudar, eu vou dar o dinheiro, eu vou dar o alimento. Então de forma individual as pessoas também trabalham assim, né? Então essas campanhas às vezes elas tendem a ser trabalhadas de forma um pouco diferente. Mas eu vejo assim que apesar de que algumas denominações, apesar dessa situação, em algumas denominações essas coisas se completam, tanto diaconia quanto as pessoas individualmente. Não existe uma junção. Por isso que ele no começo está dizendo que elas se sobrepõem, elas têm as duas situações trabalhando na mesma questão, né? Então é bem interessante isso, né? E nós temos então, como disse, na nossa igreja a questão da junta diaconal, né? Que tem sido uma bênção, trabalhado com pessoas internamente e nós também trabalhando com pessoas fora. A gente vê que aqui
Na nossa igreja, a gente pode dizer que esse ministério ele é desenvolvido tanto dentro quanto fora pela nossa junta diaconal, né? Individualmente, cada um faz o seu trabalho, mas também em comum a junta diaconal trabalha com seus programas e atendimento às pessoas necessitadas. Então, eu acho bem interessante isso aí, né? Acho que nesse ponto nós estamos com um foco já, né? nessa frente ministerial, né? Logicamente que tudo pode ser melhorado, tudo ser trabalhado, né? Mas é uma das coisas que nós fazemos. Quando eu estava estudando isso aqui, olha, então nós temos uma junta diaconal e tem essa característica mesmo de trabalhar para as pessoas aqui de dentro, as necessidades internas da igreja, mas também as necessidades de fora da igreja, né? Então acho que de alguma maneira a gente vem cumprindo isso, graças a Deus, né? Já na quarta frente, a igreja institucional ela dá atenção ao engajamento cultural, basicamente discipulando comunidades de cristãos que trabalham como igreja orgânica, né? Então, pessoas individuais que já trabalham de uma forma, com algum trabalho fora, né? Com algumas instituições ou alguns organismos, são discipulados pelos membros da igreja institucional, pelo membro, pelo pastor, pelos líderes, ou até mesmo por outros membros da igreja, né? Vira e mexe aí, a gente vê alguém trabalhando, né? Com uma família, né? Discipulando lá um amigo de trabalho, né? Um vizinho, né? Esse é o trabalho, às vezes um trabalho pequeno que você vai trabalhando no dia a dia, mas que pode trazer um fruto grande lá na frente, né? Principalmente a questão da pessoa, né? Se converter, a pessoa vir para Cristo, né? Isso é muito interessante, né? Então, essa quarta frente que seria a questão da gente que é por meio da integração, então é isso, é a igreja preparando pessoas, talvez de formas individuais ou até mesmo em organizações específicas, para o trabalho que deve ser feito de evangelismo, né? E também os trabalhos misericordiosos, como diz aqui, né? Por meio da justiça, de misericórdia, né? Todos nós, ao fim, nós, como vamos aprendendo, nós vamos fazer uma junção desses 4 ministérios, né? Porque quando nós começamos a trabalhar na igreja, você vai ver que você vai evangelizar, né? Você vai discipular e você vai também tratar da justiça e da misericórdia com as pessoas, né? E vai estar sempre trabalhando em integração com todos esses tópicos. Então seria muito interessante essa questão, né? Ao realizar o ensino, é importante isso aqui. Ao realizar o ensino, a igreja deve inspirar e encorajar os seus membros a participar de vários canais de cultura. A igreja também tem esse papel de incentivar e encorajar os membros, tá? A participar das coisas dentro da igreja, fora da igreja. Até tenho algum comentário que no livro fala a respeito de você, o senhor chegou a incentivar grupos teatrais, né? E é uma das coisas, né? Ensino de, por exemplo, você ensina música, né? Então são várias coisas que podem ser feitas com o incentivo da igreja. Não pode dar, pastor, eu podia vir aí ensinar a pessoa a trabalhar, bateria é para o culto domingo à noite, né? Não. O instrumento está aí, você vai trazer a pessoa, vai ensiná-la. É assim que as coisas funcionam. Não podar as pessoas, mas dar abertura para que elas possam caminhar dentro do seu ministério, né? E isso vai ser importante para o todo, né? Não devemos nos esquecer disso. Não somos melhores, não somos únicos. Nós precisamos uns dos outros. Essa é a tônica do nosso estudo. Nós precisamos uns dos outros. Por isso que o nosso estudo agora ele vai tratar do quê? Do ministério integrativo. Eu não tenho um ministério único para mim, não, trabalhar, né? Ou o outro tem o dele, eu tenho, não. Nós somos, trabalhamos em conjunto. Não importa que
O Lucas encabeça esse ministério, mas não tem problema nenhum eu também ajudá-lo naquilo que eu posso, naquilo que eu tenho de conhecimento, ajudá-lo a crescer lá, né? E vice-versa, e ele vai se envolver no outro lá, e assim nós vamos trabalhando, né? E a igreja deve, então, o quê? Incentivar isso, meu igreja. Tem que haver um incentivo, né, da parte do pastor, principalmente o pastor de liderança, né? De dar esse treinamento, né? Aquela pessoa está trabalhando com um grupo de pessoas, mas ela criou aquele negócio, deixa ela se virar lá. Não, né? Nós vamos dar suporte para que isso aconteça. O pastor vai orientar as pessoas para que aquilo aconteça, né? A liderança da igreja vai estar liberando os recursos necessários para que aquilo aconteça. É assim que a coisa vai funcionar, né? Tem que haver esse encorajamento, né? E essa liberdade das pessoas poderem trabalhar, né? E mais uma vez, temos que nos preocupar com o todo. A igreja é um todo, ela não é individualista, né? E encerrando, alguma outra colocação? Somente dizer dessa importância desse quarto ponto da contato com a cultura, Isso. que talvez é o nosso grande desafio como igreja. As igrejas cristãs como um todo, porque o nosso, como você disse no começo, né, nós nos tornamos tão unidos uns com os outros na igreja, nossa família, que nossa tendência é nos isolar do mundo. Isso. Então, nós estamos aqui, a gente vai no banco, mas muitas vezes nós não nos comunicamos, não nos relacionamos em termos culturais. E esse é um assunto que é um desafio para nós, um aprendizado que nós temos que ter, cada cristão conseguir dialogar com a cultura, ter um diálogo, se atualizando, estando presente na sociedade, para que possa influenciar. Porque se nós simplesmente nos fechamos, nós vamos ficando tão distantes que não vamos nem conseguir conversar com as pessoas do mundo. Porque o assunto que eles vão falar, não nem sei sobre isso. Eu não consigo nem falar, nem consigo estar junto com uma pessoa que não é da igreja. Sendo que o nosso alvo final é alcançar os perdidos, né? E para isso tem que ter amizade, relacionamento. É por isso que é interessante ver os cristãos se formando nas faculdades, tornando-se professores, indo para o campo de trabalho, para o mercado de trabalho, porque é ali que vai haver esse diálogo, essa oportunidade de intercâmbio com os que não são cristãos, que é o nosso, que é o foco, a nossa frente última, né? Do ministério, que é alcançar a cultura, né? Redimir a cultura à nossa volta. A sociedade e a cultura sociedade à nossa volta. Exato. E isso só vai acontecer dessa maneira, a gente dar essa abertura, né? Isso é muito, muito importante, focar nessa situação, né? De levar as pessoas a ter interesse. Porque, como o senhor estava falando, se nós nos encolhermos como igreja e nós ficar que nem um casulo somente aqui dentro fechado, primeiro que nós não vamos poder levar para o mundo aquilo que nós conhecemos. Segundo que o mundo não vai vir até nós, não vai vir, porque não nos conhece. A gente tem que se fazer conhecido para que as pessoas possam vir, né? Então é muito interessante. Então, terminando, eu queria ler o que está aqui no finalzinho do nosso estudo dessa noite, na página 351, né? E vai dizer assim, que nos capítulos seguintes analisaremos mais detalhadamente como pode se dar o ministério em cada uma dessas quatro frentes, especialmente como um se relaciona com o outro. É interessante a gente seguir os próximos estudos, né? Algumas coisas serão apenas sugestões, uma vez que obviamente não podemos descrever tudo o que uma igreja deve fazer em cada área do ministério. Mesmo assim, espero que traga clareza e foco à missão da igreja, juntamente com o equilíbrio tão necessário à maneira de nos engajarmos no ministério. Muito interessante. Depois tem aqui essas perguntas para a gente refletir, né? Eu estava olhando aqui, né? E algumas coisas a gente consegue se encaixar aqui dentro, né? Dessas questões, né? Então, tipo, quais os 5 modelos, por exemplo, né?
a igreja, né, tá ali engajada. E a gente vê que alguns desses modelos, se não da maneira como foi colocado, mas a gente tem algumas pinceladas trabalhando em algumas situações dessa, né? Eu acho bastante interessante que a gente começa assim a se identificar com alguns desses trabalhos. Eu acho que para a igreja é interessante. Tem que melhorar, tem que reforçar as situações, tem que, né? Não tem dúvida. Isso aí tem que acontecer. Nós não podemos ficar parados, temos que estar sempre girando, ver como é que as coisas estão acontecendo. Mas já é uma maneira assim, mas já é interessante a gente conseguir se identificar com algumas situações dessas. Não sei se o senhor vendo assim, o senhor teve essa mesma impressão, sim. Mas de que alguns pontos desse aqui, nós, como igreja, nós nos identificamos. E isso eu achei muito interessante, né? Porque a gente vai ter que melhorar em várias situações, buscar, né, algumas outras, mas a gente entende que, eu pelo menos entendi que algumas dessas coisas a gente já está fazendo, né? Principalmente aquilo que eu comentei a respeito da junta diaconal, o trabalho que é feito, que é realizado, né? Algumas coisas nós já temos, né? Umas têm que ser melhoradas, outras, né, criadas, mas nós já temos algum trabalho nesse sentido. E isso é muito interessante e muito importante, né? Então, nós encerramos aqui esse capítulo, né? Aguardamos os próximos capítulos aí, até porque o ensino vai detalhar algumas situações para que a gente possa estar cumprindo o nosso papel como igreja, né? Então, se nós não tivermos mais nada, vamos orar, encerrando. O senhor quer fazer algum comentário? Então, o pastor mesmo está orando, nos dirigindo aí nesse momento. Amém. Ó Deus, te louvamos, ó Pai, por esse momento na tua presença, esse tempo tão abençoado de Amém. estudo, estarmos realmente refletindo sobre as frentes ministeriais da igreja, o desafio do equilíbrio, do ministério integrativo. E nós vemos, Pai amado, que a igreja realmente é uma obra muito grande do Senhor neste mundo. Amém. Nós temos uma abrangência muito grande. Muitas vezes nós não conseguimos fazer tudo como foi dito. Cada igreja realmente tem as suas limitações, mas, ó Deus amado, nós louvamos porque Tu és o nosso Senhor. Nós já temos algumas experiências, já temos sido tão abençoados por Ti em muitas áreas, mas nós vemos que, ao olhar para esse material, para esses estudos, para essas informações, nós percebemos que temos muito a caminhar, a nos envolver uns com os outros, a liderança, o conhecimento, a preparação, comprarmos a ideia, essa visão teológica da igreja centrada, e assim estarmos adaptando, aplicando no nosso meio, vendo, Pai amado, os membros da igreja também serem impactados pelos ensinamentos. Te louvo pela vida do Toninho, Pai, que ministrou de maneira tão sábia, com a tua orientação, trazendo para nós essas palavras, Pai amado, aplicando essas palavras desse autor para o nosso contexto. E nós queremos pedir ao Pai amado, venha nos abençoar, abençoe as próximas semanas, que nós possamos ter os nossos irmãos participando, aqueles que estão participando hoje, acompanhando, e os demais irmãos que estarão conosco também aqui presencialmente. Que seja um tempo abençoado, que vamos estar aprofundando um pouco mais em cada área desses ministérios, Pai, o nosso contato com Deus, conosco mesmo, com a cidade, com a cultura. Ó Pai amado, nós pedimos, Pai, que o Senhor nos abençoe. Agora pedimos também que o Senhor nos leve para casa com segurança, abençoe a tua igreja, abençoe nossos irmãos. Lembramos os irmãos que estão enfermos, os que estão passando por dificuldades. O Senhor derrama a tua bênção. Te louvamos pela tua intervenção na vida de cada um. O Senhor continue abençoando, Pai, fazendo tua obra grandiosa na vida do teu povo. Nós assim te louvamos, te pedimos tudo em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus nos abençoe.